Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores filósofos, senhores, mais uma vez, eu estou aqui. E acho que interessante para começar a falar sobre isso, eu queria lembrar quando eu comecei a ler filosofia, quando eu comecei a me interessar por filosofia. Talvez eu falando um pouco disso, explique a razão desse vídeo. Acho que esse é o seu ponto mais importante. Eu me lembro que quando eu comecei a ler os primeiros livros, quando eu comecei a me interessar pelo assunto filosofia, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu me lembro o quanto foi difícil para me entender aquilo, quando eu tive os primeiros contatos. Eu me lembro como não era nada prazeroso. Eu queria ter aquele conhecimento, mas não foi algo fácil, principalmente nas primeiras leituras. Eu me lembro quando eu comecei a ler, quando eu tive o primeiro contato, os primeiros contatos com o cânone oficial, com os autores mais conhecidos, né? Quando eu tive. Eu me lembro como eu li aquilo, sem às vezes entender completamente. Eu sabia que existia um certo nível de complexidade ali, e eu realmente queria ter aquele conhecimento, mas eu entendia ao mesmo tempo que eu não tinha o nível para entender aquele texto. Mas isso não foi uma coisa que me afastou. Como eu disse, foi difícil nos primeiros contatos, mas eu continuei, insisti, e fui atrás de manuais de filosofia, e fui atrás de conhecer a vida dos filósofos, e fui atrás de história, comecei a gostar de história também. Eu queria saber os períodos históricos que aquelas pessoas tinham vivido, do que eles estavam falando na época deles, contextualizar historicamente os textos, ter uma noção temporal, vamos dizer, da distância entre eles, do ponto de vista temporal, dos assuntos que estavam sendo abordados, saber as principais escolas de filosofia, o que fala cada escola antes de você se especializar em alguma, mas saber de todas elas, pelo menos superficialmente, o que todas elas falam, antes de você escolher aquilo que tem mais a ver com você. Eu me lembro que isso foi um processo horrível, principalmente quando eu tinha só 17 anos de idade, que foi quando eu comecei a me interessar por filosofia de forma séria. E eu comprei manuais, eu comprei livros de história da filosofia. Aliás, bem poucos, cara, porque eu nunca tive dinheiro. Isso é outro ponto. Eu nunca tive dinheiro. Eu sempre fui fudido ao extremo. E eu xerocava os livros. Eu ia em bibliotecas públicas que tinham pouquíssima coisa. Eu não tinha internet. Entre as pessoas que eu conheço, acho que eu fui um dos últimos a ter um computador. Inclusive, os primeiros trabalhos que eu fiz na universidade foram escritos à mão, em máquina de escrever. Só muito depois, acho que já no terceiro ano de filosofia, foi que eu vim a ter um computador. Ter acesso à internet foi uma coisa que ocorreu há pouquíssimo tempo para mim. Então, eu tinha que correr atrás. Eu ia nas bibliotecas públicas, não tinha praticamente nada. Nas bibliotecas da universidade tinha mais, bem mais. Às vezes não tinha o livro, mas eu pegava, xerocava, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros. Comprei alguns só, os principais mesmo, assim. Quando eu estava começando a ler assim, os textos, vamos dizer assim, manuais que me ajudassem, mas muita coisa xerocada. Boa parte do que eu li foi xerocado, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros, não tinha internet, sempre andei a pé e gastei toneladas e toneladas de horas estudando. Aprendi a falar inglês sozinho, nunca paguei cursinho. Comprei uma gramática velha, não sei, me lembro até hoje, custou R$5. Tinha uma gramática velha,
do começo do século, era de 1919, e um dicionário de inglês e nada mais. E aprendi, passei horas e horas e horas e horas, fiz todos os exercícios. Comecei traduzindo textos de filosofia em inglês. O trabalho demorou muito. Então, eu nunca tive dinheiro. Eu nunca paguei por essas coisas. E eu me esforcei muito. E no princípio, quando eu estava aprendendo essas coisas, assuntos complexos, eu não tinha o nível e as condições de entender aquilo. Foi só lendo e relendo. A segunda vez eu entendi um pouquinho mais, a terceira vez eu entendi um pouquinho mais. Até ter uma noção histórica de toda a história da filosofia, pelo menos dos pré-socráticos até agora. Isso demorou muito tempo. Demorou mais de um ano para mim ter pelo menos uma noção superficial da história da filosofia como um todo. O que cada época abordava e o que cada escola abordava dentro de cada época. Até que eu escolhesse um autor para me especializar e tal. Então, eu gastei toneladas de horas. Eu gastei muito mesmo do meu tempo. Às vezes lendo coisas que eu não compreendia completamente a início, pelo menos nos primeiros contatos. Foi só insistindo muito, que eu consegui muito devagar ir entendendo aquilo. E hoje eu tenho capacidade para compreender textos puramente técnicos dentro da filosofia. Tem textos filosóficos que não são escritos, muitos deles não são escritos para o público leigo. Muitos termos técnicos. São aquele negócio. Textos dentro da filosofia escritos para quem estudou filosofia. Para quem conhece minimamente a história desse campo do conhecimento. Para quem conhece minimamente o que cada escola quer dizer. Para quem conhece minimamente o que cada época, quais eram as questões de cada época, os termos técnicos de cada época. Isso foi difícil. Isso foi complicado. E eu gastei muito tempo mesmo, como eu digo, toneladas de horas. Não só lendo, mas correndo atrás desses textos. Tentando desesperadamente encontrar um livro, qualquer um que me ajudasse para poder juntar as moedas e xerocar. Às vezes eu não tinha dinheiro nem para xerocar o livro inteiro. Xerocava algumas partes. Então, depois que eu passei por tudo isso já vão mais de 10 anos. Depois que eu passei de tudo isso, por tudo isso, você está dizendo que eu não posso me orgulhar por ter chegado a esse nível. Que eu não posso me orgulhar por todo esse processo que eu passei. E eu vou dizer porque isso me diferencia de muitas pessoas. Porque enquanto eu estava passando por esse processo, que foi difícil, que foi complicado, que foi lento, doloroso até eu poderia dizer, porque não é agradável você querer entender algo e você não conseguir entender por causa da complexidade do texto. Só com a insistência. Você continua ali e diz, não, eu vou entender, eu vou ler outros textos, vou voltar aqui, vou insistir até eu compreender isso aqui. Isso não é necessariamente agradável ou prazeroso, mas eu passei, porque eu queria ter aquele conhecimento. Enquanto eu estava fazendo isso tudo, você estava vendo novela. Nós vivemos num país onde pessoas se orgulham de tudo. Pessoas se orgulham de serem jogadores de futebol. As pessoas se orgulham pelo corpo que elas têm. As pessoas se orgulham pelo dinheiro da família delas. As pessoas se orgulham pelo carro que elas têm. As pessoas se orgulham por várias coisas. Em tudo. Por roupa. Mas aqui é proibido você se orgulhar. Porque você atingiu determinados níveis com relação
a conhecimento em si. Porque você está querendo ser mais do que os outros. E está entendendo agora porque esse lugar onde a gente vive é dessa forma. Porque as pessoas que deveriam se orgulhar realmente de produzirem algo, de terem gastado tempo lidando com complexidade, essas pessoas aqui no Brasil, elas não podem se orgulhar disso. Elas não podem demonstrar que elas estão acima dos outros, porque elas são arrogantes. Quer dizer, você pode ser arrogante por algo que você comprou, você pode ser arrogante com algo que você nasceu com, que você não escolheu, que você não passou nenhuma dificuldade para ter. Mas você não pode se orgulhar de algo que você lutou para ter. Então, durante muito tempo eu realmente me sentia mal com essas coisas, porque eu dizia, cara, é horrível você querer conversar, por exemplo, chegar para uma menina, querer conversar com ela, querer ter um contato e você descobrir que ela é uma vagabunda ignorante. Porque passa o dia todo fazendo qualquer outra coisa que não cuidar do próprio conhecimento, ou pelo menos da noção que ela tem do mundo onde vive. Então, por exemplo, eu estou falando isso aqui porque, no caso, essa foi a experiência mais dolorosa que eu tive, senhores, na minha vida. Eu, de homem com 30 anos, lidei com muitas vagabundas ignorantes. E isso é o que doía, porque lidar com caras ignorantes, realmente é horrível lidar com pessoas ignorantes entre si. Mas os homens eu realmente boto pro lado, né? Mas quando você quer ter contato, cara, com aquela menina e você sabe que ela é uma vagabunda ignorante e que existe praticamente um muro que separa você dela e que a noção dela de homem é praticamente a de um bicho para você. É realmente doloroso você saber que você se distanciou tanto das pessoas por causa do caminho que você escolheu seguir. Porque você não se interessa pelas merdas que interessam a elas. Então, teve muito tempo em que eu me senti mal por causa disso. Eu me sentia mal por não estar tão próximo à maioria das pessoas. Eu realmente me senti que eu tinha me isolado por ter procurado por esses determinados assuntos. Mas esse foi o preço que eu paguei. Demorou para mim entender isso. Mas hoje não mais. Hoje eu não passo mal. Hoje eu não me sinto mal por ter me separado. Eu não me sinto mal por existir essa barreira, esse muro entre mim e a maioria das pessoas. Hoje eu me orgulho de ter construído ele. Porque, mais uma vez, eu não comprei o conhecimento que eu tive. Eu lutei muito, cara. Passei por toneladas de horas para conseguir construir a mentalidade que eu tenho hoje. E se ela me separa da grande maioria das pessoas, isso não é algo que me atinge mais. Eu não tenho obrigação nenhuma de tentar ficar mais próximo de coisas que não me interessam. E eu quero colocar outro ponto aqui para finalizar esse vídeo longo e chato, só para esclarecer as coisas. Tem pessoas aí, senhores, que eles estudaram muito, que eles gastaram muito do tempo deles, que eles se esforçaram muito para conseguir os feitos que eles conseguiram. Eu não acredito aqui, eu falei que eu não acredito em titulação universitária. Realmente, você ter um título, títulos não são nada. Ainda mais porque eu tive contato com muitos professores universitários. Eu vi os ignorantes, absurdos, os tapados que eles eram. Mas a pessoa que gastou tempo, horas e horas e horas e horas, estudando,
lidando com coisas que pareciam muito complexas à primeira vista. Essa pessoa ela tem que se orgulhar disso, sim. Ela tem que se orgulhar desse esforço. Mesmo que isso não tenha nada a ver com título, mesmo que isso não tenha nada a ver com diploma. Mas o tempo, o esforço que aquela pessoa gastou procurando aquilo, ela tem que se orgulhar disso. Por que não? Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com classe social. A maioria das pessoas aqui nesse país, elas estão nesse nível porque elas são preguiçosas. Não tem nada a ver com pobreza, não. Aqui no Brasil nós somos coniventes com quem tem preguiça de pensar. A pessoa, ela tem preguiça de pensar, ela sempre busca pelo mais simples. Ela quer tudo mastigado. Ela imita os outros. Ela pega aquilo que já está feito. Então, preguiça mental. Aqui no Brasil nós somos coniventes com isso. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não. Pessoas muito pobres conseguiram níveis de conhecimento absurdo. Porque elas se esforçaram. Porque elas não tinham preguiça de pensar. E essas pessoas, elas podem ser um pedreiro, ela pode ser... Embora que eu também admiro muito a experiência de vida. Eu não acho que só livros, como eu já disse aqui várias vezes, só livros não vão te dar experiência de vida. Mas preguiça de pensar é algo que não vai te levar a lugar nenhum. Existem pessoas que elas têm preguiça de pensar. Elas não querem gastar tempo, elas não querem gastar esforço. Elas não querem se esforçar lidando com coisas complexas. E elas fazem clichê, elas copiam os outros, elas dizem o que os outros dizem. Senhores, aqui no Brasil nós somos coniventes com isso. Eu não tenho paciência para essas pessoas. E tipo, se alguém quer achar que eu sou arrogante porque eu estou querendo me separar dessa laia, que acho, cara. Assim, eu vou continuar me separando disso. Porque antigamente realmente eu pensava que era uma questão de dinheiro. Eu dizia, não, essas pessoas, a maioria dessas pessoas são pobres, mas não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com preguiça de pensar. Muitas pessoas aí têm muito dinheiro, são estúpidos, tapados. Muita gente vai nascer em favelas. Serão pessoas interessantes para você conversar. Então, isso aqui que você está vendo aqui, ó, eu não faço isso aqui por causa de dinheiro. Eu não faço isso aqui querendo que mais pessoas se inscrevam aqui, como talvez você faça no seu canal. Porque vários e vários e vários vídeos eu falo aqui reiteradamente. Esse canal aqui não está no seu nível. Se desinscreva. Isso aqui eu faço para algumas pessoas. Se tem muitas outras que acompanham, bem, isso aí é questão delas. Não tem nada a ver com isso. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, não vou ficar falando a merda que todo mundo quer ouvir, repetindo pela milésima vez os clichês imundos da internet, principalmente do YouTube Brasil. Então, senhores, a questão aqui é o seguinte. Nós não temos o direito. As pessoas que gastaram tempo, elas não podem se orgulhar do tempo que elas gastaram tentando ter uma visão de mundo mais complexa, estudando mais. Existem muitas pessoas aí que eu gostaria de estar no nível delas, mas eu não estou. Talvez seja algo que no futuro, se eu continuar me esforçando, talvez eu consiga. Por exemplo, faz 4 anos que eu estudo alemão, cara. Até hoje eu não consigo ler os textos originais em alemão. Quer dizer, eu não vou conseguir comprar isso. Não, eu estou me esforçando, estou perdendo tempo. Estou passando por coisas que não são prazerosas, cara.
Mas eu sei que com o tempo que eu vou gastar com isso, talvez no futuro, se eu me esforçar muito, eu consiga dominar mais essa língua que vai me dar acesso a mais textos, que vai aumentar, vai ampliar a minha visão do mundo. Então eu invisto nisso. Por que na perspectiva intelectual as pessoas não entendem que também aqui requer esforço? Que aqui na perspectiva intelectual você também tem que gastar tempo, você também tem que se esforçar, você também tem que passar por coisas desagradáveis que não são necessariamente prazerosas para você conseguir algum nível. Na perspectiva intelectual também é assim. E as pessoas que passaram por isso, elas têm que se orgulhar sim disso. Talvez isso não ocorra muito no Brasil, por causa que a gente vive nessa fossa. Então, eu acho que pessoas que têm preguiça de pensar, elas têm que se envergonhar disso também. E tipo, se você vier conversar comigo e você vier falar merda, eu não vou ter o mínimo pudor em envergonhar você. Eu acho que se mais pessoas fizessem isso, talvez as pessoas que têm preguiça de pensar, um belo dia elas vão chegar assim e vão dizer, cara, é vergonhoso você ter preguiça de pensar. Talvez eu tenha que vencer um pouco isso, talvez eu tenha que gastar mais tempo usando do meu intelecto, trabalhando nele para que ele cresça, para que ele se expanda, para que ele se torne mais complexo, para que eu pare de simplesmente imitar a opinião de todo mundo. Não só a opinião, imitar todas as coisas. Porque quem tem preguiça de pensar sempre vai imitar os outros. É praticamente automático. Você vai passar à frente os velhos clichês, mais uma vez, pela enésima vez. Então, eu não quero fazer parte disso. Eu gasto tempo, eu me esforço para ser criativo, pelo menos para tentar ser ter o máximo de criatividade possível. E tipo, talvez eu tenha já chegado a um ponto que não tenha mais volta. Realmente eu não posso mais voltar, eu não posso mais me arrepender do caminho que eu escolhi seguir. Eu paguei o preço pelas coisas que eu escolhi. Paguei o preço sim, por me distanciar tanto do senso comum. Mas eu não me sinto mais mal por causa disso. E eu acredito que se outras pessoas querem fazer o mesmo, ok. Então, senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuide. Ikke verden love og vandre i mørke, som ikke har sett natten.